Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aqui o egocentrismo compulsório dentro da egologia, especialidade da conscienciologia. Agora, o que vem a ser o egocentrismo compulsório? A qualidade, condição, estado ou caráter do percentual inevitável de egoísmo da consciência, homem ou mulher, com sim ou com ex, ou conjunto de atitudes ou comportamentos indicando viver a personalidade evolutiva, sem exceção, subordinada a princípios evolutivos essenciais, determinantes, insubstituíveis e inafastáveis, neste caso, sem relação direta com qualquer manifestação egocêntrica, patológica do próprio ego. Então, nós estamos falando aqui da egologia e falando de egocentrismo de uma maneira que é equilibrada, porque faz parte da própria natureza. Agora, o que vem a ser aqui na fatologia o processo do egocentrismo compulsório? Conjunto de atitudes e comportamentos referentes essencialmente a si mesmo. A holomaturidade da consciência, o autocentrismo sadio compulsório, a existência de um individualismo produtivo, a inteligência de dirigir a atenção principalmente sobre si mesmo, sem desconhecer nem menosprezar os interesses dos demais, a dissecção do subjetivismo pessoal, a centralização do ego cosmoético, a autoconscienciometrologia teática. Agora, a holobiografologia desde o passado, e por aí vai. Eu li a metade aí do texto sobre a fatologia. Nós temos uma série de logias e tem também na argumentologia a caracterologia. Sob a ótica, então, do ego, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 condições relevantes nas quais o egocentrismo compulsório manifesta-se claramente dentro do mecanismo da autoevolução consciencial em desafios lógicos para a consciência lúcida. É só ler isso aqui que a pessoa vai ver o que é que nós queremos dizer do ponto de vista prático. São 15 itens específicos e escolhidos, seletivos. Até o momento evolutivo, o egocentrismo compulsório ainda se insere entre as noções mais sutis da autoconsciencialidade, sendo abordado tão somente pelas consciências mais pensadoras. Pensadoras, no caso, são aquelas que aprofundam o processo da reflexão, que pensam a respeito da sua evolução e do que fazem. Você já identificou o egocentrismo compulsório na vida dia a dia teática? Ou somente compreende o egocentrismo adulto, patológico, rebarbativo, óbvio? De modo que é um assunto que eu acho que não é muito focado, mas que nós precisamos de falar e fazer algum estudo mais circunstanciado por aqui. Agora, uma pergunta. Você costuma recomendar para as pessoas não irem a São Paulo por causa da poluição, mas a cidade proporciona ótimas oportunidades de aprendizado e pesquisa e possui um holopensene focado no trabalho e na dedicação. Eu também acho. Agora, tem um lugar melhor. O nome que eu chamo é Baratrosfera. É muito bom você ir, porque você pode ajudar muita gente lá. Atualmente moro no Distrito Federal, que tem a melhor renda per capita e oferece uma das melhores qualidades de vida do país. Mas, em compensação, o holopensene é focado no poder, na corrupção e na lei do menor esforço, de pleno acordo. Quais as duas cidades seria mais propícia para acelerar a nossa evolução? Nenhuma, nem outra. Por isso que a gente veio para Foz do Iguaçu. O ideal hoje, isso é internacional, a melhor tipo de cidade para se viver é uma cidade média, e não uma metrópole. Na escolha do local onde morar, qual critério levar mais em conta? O intrafísico ou o extrafísico? Ambos, que depende da pessoa. Ela tem que escolher as coisas e pensar muito de acordo com a necessidade dela. Uma pessoa, por exemplo, se ela tem um grupo karma dentro da família nuclear extenso, ela tem que pensar bem quais são as responsabilidades maiores que ela tem de dependente dentro da família. Isso aí pode influir na questão do local, quanto tempo ela deve ficar lá ou não, enfim.
Aí é cada caso examinar. Mas agora, o processo da cidade média é uma solução inteligente hoje na vida humana. O melhor tipo de cidade é essa. Eu quero dizer também, eu não sei se você chegou a ouvir eu falar aqui, que eu estive no México há muito tempo, na década de 60, 70. Fui lá umas 2 vezes para fazer pesquisa e, inclusive, dei curso, aula, etc. Mas depois eu falei assim, eu não venho mais aqui. Quem quiser pode me procurar. Porque, senão, eu não estaria vivo se permanecesse lá. Nessa minha idade, eu não teria chegado aqui. Hoje em dia, eu vou examinar meus pulmões, está tudo mais ou menos aberto, dentro da minha idade, 76 anos. Agora, veja, o que adianta uma pessoa que evitou tudo quanto foi tóxico, de fumar, de beber, de comer, e ficar num lugar desse? Não adiantou nada, eu seria incoerente comigo mesmo se ficasse nisso. Quero dizer também o seguinte, na década de 60 me convidaram para ser um diretor de uma grande empresa no Brasil. Eu seria um dos diretores, lá tem muitos diretores até hoje. Eu recusei, não quis porque eu teria que morar em São Paulo. Outra coisa, eu teve um período que eu tinha casa em São Paulo. Eu ia lá quase toda semana, ia e voltava. Casa no Rio e casa em São Paulo, para fazer pesquisa. Agora, chegou um ponto que eu cortei, nunca mais apareci lá. A última vez que eu desci lá foi que eu falei aqui. Eu desci com a máscara entre o aeroporto e outro. E todo mundo olhando para mim. Eu falei assim, não chega perto que é contagioso. Para me deixar em paz. E outra coisa, é muito engraçado em São Paulo, se você põe uma máscara, todo mundo fica de olho em você. Eu acho que lá, conforme o dia, a população, o prefeito lá, divide e dá uma máscara para cada pessoa. Isso aí ia melhorar muito o quê? As despesas do governo dele. Esses políticos são cabeça curta. Se der uma máscara, evita gasto do processo da saúde do governo. SUS e outras coisas mais, um monte de coisa que tem por aí. Então, veja, a profilaxia devia de ser feita. Agora, veja, os jornais hoje já publicam, Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, publica na primeira página as poluições de São Paulo, aquelas fotografias pretas. Você sabe o que é fotografia preta? É a hora que a poluição não deixa ver os contornos da paisagem. E isso não adianta, tem a prova, é só pegar esse jornal, nós temos um monte lá embaixo. E outra coisa, fotografia da primeira página. Mas ninguém toma providência de nada. Pelo contrário. A coisa está aumentando mais. Agora estavam querendo fazer pedágio no centro da cidade. Isso já devia ter sido feito há 30 anos que eu falava nisso. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês. Eu estou aqui com a revista, que é Viver da Mente e Cérebro. Ela é de 2006. Mas tem um artigo aqui, da Elizabeth Rudinesco, que é uma diretora de pesquisa do Departamento de História da Universidade de Paris. Ela, então, está defendendo aqui a memória do Salvador Allende. E está defendendo a memória porque uma pessoa escreveu um negócio em Barcelona, Salvador Allende, contra los judíos, los homossexuais e outros degenerados. Então, ela está defendendo a memória do Salvador Allende. Isso foi publicado nessa revista. Viver, que é mente e cérebro. Agora, veja, há umas tolices enormes aqui. Ela está defendendo uma opção de coisa, em parte ela tem razão. Mas, veja, ela não está defendendo a personalidade do Allende. Como é que você vai defender o Allende? Allende, ela mesma está citando aqui, 2 figuras mais populares ao lado de Che Guevara, do antifascismo latino-americano. Sim, mas veja, todos os 2 eram médicos e todos os 2 foram suicidas. Que droga é essa dessa pessoa que começa... A medicina foi feita para dar a vida para os outros. Agora ele dá um mau exemplo de suicidar. Agora, Salvador Allende suicidou dentro do palácio. Isso é orgulho. Ele não quis se render ao povo que entrou lá, que tomou conta do palácio dele. Que negócio é esse? Então, isso aqui é uma personalidade indefensável. Não interessa se é da direita, se é da esquerda, se fez isso, fez aquilo. O problema é o seguinte... Estudando o processo da consciência de Salvador Allende, dá pena, precisa pensar positivo em favor dele, ele errou totalmente. Um médico que suicida, a mesma coisa, o outro também era médico, Che Guevara, vocês sabiam? Médico. Também se suicidou fazendo revolução. Que droga é essa? Onde é que eles entenderam essa medicina deles? Estudaram aonde?
Então, está defendendo isso é uma besteira enorme que está nessa reportagem, nesse artigo. Agora, outra coisa, isso aqui também é a mesma revista Viver, Mente e Cérebro, 2006, que eu estou fazendo a revisão dessas revistas, que eu recebi uma coleção de muitos números que eu não tinha. Então, aqui está falando o seguinte, uma coisa muito séria. É um artigo sobre o beabá do mundo. Então, durante muito tempo, pesquisadores acreditaram que muitas línguas poderiam confundir o cérebro. É errado. Quando mergulham em diversos idiomas, as crianças aprendem com maior facilidade e rapidez. Então, o que é que eu falo aqui para vocês sobre o processo de poliglotismo? Entende? Eu mesmo tive que combater isso quando era adolescente, porque tinha muita gente que achava que você está estudando outro idioma, você vai ficar tudo confuso. Não tem nada disso. Hoje está provado, dentro da neurociência, que isso é um fato. Agora, outra coisa também é o seguinte. Saiu aqui o jornal, o Campus SEAEC, que está falando aqui sobre o balanço da enciclopédia dos máximos dos verbetes. Quem ainda não entendeu o assunto, seria bom ver esse número, que é interessante. Tem também um artigo aqui, sabe, da Cristiane Ferraro, sobre consciência comunitária dentro do grupo Karmologia. E uma série de considerações com as notícias, etc. Tal. Vale a pena ver. Agora, para quem ainda não entendeu bem o que quer dizer os mínimos, os máximos, as seções, as divisões e os problemas todos que nós estamos usando nessas seções, e os tipos de seções são fáceis, difíceis, básicos, grandes, extra, é só ver que tem um belo artigo aqui, escrito pelo Antônio, o professor Antônio Pitaguari. Agora, pergunta. Existe alguma relação, pequena ou grande, entre egocentrismo compulsório, temperamento e cláusula pétrea? Poderia comentar em Fatologia Sexta Linha a saída das interpretações do grupo kármico no contexto do verbete hoje? Olha, se existe alguma relação, pequena ou grande, entre egocentrismo compulsório, temperamento e cláusula pétrea, sempre tem, né? Temperamento tem relação com tudo, se for estudado, uma personalidade. A cláusula pétrea tem relação com todo mundo que tem alguma, vamos dizer, programação existencial definida através do curso intermissivo. Agora, o egocentrismo compulsório, se a pessoa for analisar, é aquilo que é inevitável, a pessoa tem que enfrentar. Então, por exemplo, para executar bem a programação existencial, ou para a pessoa melhorar o temperamento dela, se ela conseguir entender um pouco mais a si mesma, através do esclarecimento do próprio egocentrismo compulsório em si mesma, na sua vida, isso ajuda demais. Agora, poderia comentar a Fatologia Sexta Linha, que está falando a saída da interpretação do grupo kármico. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. A centralização, a saída das interpretações grupo kármico, está na Fatologia, entre a sexta e a sétima linha. O caso todo é o seguinte. As interprisões, como eu estava dizendo, é necessário que a pessoa estude a posição dela, principalmente a partir da família nuclear, a família consanguínea, a árvore genealógica dela, e ver o que é que resta ali de compromissos, de deveres, de obrigações que ela tenha para com pessoas, principalmente os dependentes dessa família. Então, a saída das interpretações grupocárnicas, nós temos que ver o egocentrismo compulsório, o que ainda está atuando em nossa vida, para ver como é que nós podemos ficar livres do resto. É isso aí que eu quero chamar a atenção. Agora, seria bom o nosso amigo aí estudar essa saída das interpretações com aqueles dados que nós falamos aqui, na página 91, que são 15 condições relevantes do egocentrismo compulsório. Agora, outra pergunta. Qual a melhor postura para o homem ou mulher no exercício do egocentrismo compulsório, na convivialidade cosmética, no seio da família nuclear? É isso aí que nós estamos falando. É a pessoa ver quais são os deveres, obrigações, condições e dependências que a pessoa ainda alimenta perante esses elementos do grupo evolutivo. É necessário ver para ela não desprezar,
Porque se uma pessoa não se dá bem com seus familiares, como é que ela vai se dar bem com o resto da humanidade? Isso aqui é aquele outro princípio da Conscienciologia. Se uma pessoa não domina bem o corpo humano, por exemplo, ela fuma e fica presa ao negócio de fumar, que é uma coisa tão banal e besta, e, no entanto, tão prejudicial e patológica, como é que ela vai consertar ou dominar bem os outros veículos de manifestação? Então, para dominar o holossoma, é necessário que a pessoa mostre que ela já domina alguma coisa do soma. Senão, como é que fica? Perante o energossoma, psicossoma, mentalsoma, que são mais complexos, mais difíceis. Se ela não domina um, como é que vai ser? A mesma coisa. Se uma pessoa não arranja uma dupla evolutiva e não consegue viver com uma dupla evolutiva, ela mostra que se nenhuma, vamos dizer, passarela para a comunidade maior, ela não consegue passar, ela não faz uma ponte com a humanidade, através de outra pessoa, como é que ela vai ter contato com os milhões de consciências do seu grupo evolutivo? Então, vocês estão vendo que, às vezes, uma pequena observação mostra um processo de unidade, de medida e de trabalho do resto daquela observação. É o soma no holossoma. É a dupla evolutiva perante a humanidade. É o processo do egocentrismo compulsório que nós estamos estudando aqui hoje, em relação ao egocentrismo infantil, adulto, patológico. Então, uma pessoa, se estudar bem o egocentrismo compulsório, ela vai começar a ver o que ela deve se defender e o que ela tem que doar, abrir mão, fazer interassistencialidade. Por isso que nós estamos enfatizando esse tema dentro da egologia. Egologia é o estudo da conscienciologia, você sabe, mas radicado ao processo do egão, que o que tem mais nessa vida aqui, nessa dimensão, são os egões e os umbigões. E a gente tem que explicitar isso. Agora, o ego, ninguém pode fugir do ego. O ego faz parte da própria pessoa. Como é que vai ser? Não tem saída para isso. Nós temos que interpretar se o nosso ego está quebrado ou se está inteiriço. Se ele é patológico ou se ele é homeostático. Agora, outra coisa. Estou em São Paulo, vivi aí mais de 30 anos. Não concordo desde antes de entrar na Conscienciologia com a poluição de São Paulo. Isso te negar a poluição e mecanismo de defesa, etc, etc. Olha, tu, como é que diz você? Como é que é? Te vira, não é isso? Pensa bem o que é que está se passando, mas é uma coisa para se pensar. Agora, adivinha quem é que fez essa pergunta? E a próxima aqui. Favor comentar na quinta linha da fatologia, a centralização do ego cosmoético. Quinta linha, a centralização do ego cosmoético. O problema todo é o seguinte, centralizar o ego cosmoético, Arlindo, é colocar, como você sabe, colocar a pessoa dentro do trio parada dura, mas com alta consciencialidade, que é o que você tem procurado fazer e dar exemplo para nós todos. Nós estamos sentindo a sua falta. Faz uns 3 dias que você está fora daqui. A saudade é imensa. E todo mundo está sentindo sua falta aqui dentro. De modo que pensa bem nisso. Agora, ó, você está usando máscara? Olha bem isso aí, viu? Que eu não quero chegar aqui depois e você ficar com essa sua... Você sabe que tem um processo respiratório. Ficar aí faltando ar, como é que fica isso? Senão, nós vamos arranjar um aparelho aí de oxigênio, né? E eu vou carregar. Quando ele subir comigo aí lá de baixo, eu venho com o aparelho e você né? Vamos dar um jeito. Mas olha, de qualquer maneira, viva São Paulo. E dá um abraço para o meu colega aí. Por favor. Pode falar. Professor, na terceira linha de baixo para cima da fatologia, você coloca a descoberta da autovivência da interassistencialidade teática. Você poderia aprofundar mais esse conceito? A maioria das pessoas, se elas são egocêntricas, mais infantis, mesmo quando adultas, mostra que elas ainda não descobriram a interassistencialidade. Entende? Uma pessoa que é egocentrista, ou egocêntrica, ou que é egoísta, ou que
exalta demais o egão, ela não tem interassistencialidade. Entende? A interassistencialidade é a ideia de você se doar. Então você se dilui dentro do processo da humanidade, fazendo assistência. Então, no caso aí, o que a gente quer significar é justamente isso. Agora, a descoberta. Pode estar certo, muita gente vai ler isso aqui e vai começar a descobrir, você está entendendo, o seu próprio egoísmo. E é isso que a gente quer. Agora, vocês já notaram que o tema central aqui é neutro, né? Porque tem gente que tira isso aqui para servir de arma contra os outros. Não, eu tenho que me defender. Por exemplo, tem aquela pessoa que estuda no orientalismo e fala assim, eu não posso fazer essa assistência que você fala, senão eu vou arranjar um karma muito pesado. Por que eu vou pegar isso aí? Então, veja, aí a pessoa não põe a mão na massa do processo de assistência. Então, ela tem que entender até que lado, ou até que ponto, até que limite, o egocentrismo compulsório chega. E aonde é que ele acaba e começa o egoísmão, aquele grandão, que a gente já vem com ele há milênios. Agora, veja, por que é que existe o egocentrismo? Se não fosse o egocentrismo, nós não estaríamos vivos. Não daria para viver nessa dimensão. Devido ao quê? O problema da sobrevivência do mais apto, daquilo que se defende mais. Se a gente não se defende, se eu não me defendesse, as doenças já tinham me carregado, os acidentes já tinham me carregado, a poluição já tinha acabado comigo. Só essas três coisas são terríveis. Doença, acidente, poluição. Poluição é uma coisa nova. Isso não existia muito na Terra. Em vidas anteriores nossas, a gente não cogitava disso. A ecologia praticamente foi fundada na era moderna. Devido ao quê? O homem, em vez de estar só fazendo cocô, ele começou a fazer cocô intelectual. Então vem a tecnologia da guerra, bomba atômica, são os cocôs intelectuais. Isso aí tem um amigo meu que já falava isso na década de... em 1945, na época da bomba. Falei assim, pois é, as guerras antes não criavam tanto processo do lixão. Agora, a partir da Segunda Guerra, o negócio aumentou demais o lixão. Muito embora na Primeira Guerra, vocês sabem, eles criaram uma porção de gases que matava todo mundo, e aquilo continuou matando muita gente. Mas, por exemplo, depois disso, eles começaram a criar isso que hoje está matando muita gente, e que tem milhões por aí afora, que chama minas subterrâneas. Então, veja, você quer cocô maior do que esse? Isso é um produto orgânico, a mina subterrânea, igual cocô. Mas, veja, o processo de, vamos dizer aí no caso, de limpeza, de esgoto, não foi bem feito. Agora, se você pensar, tanto são dezenas de países que têm minas subterrâneas. Como é que fica isso? E eles estão criando isso mais. Tem muito lugar que estão pondo mina ainda até hoje. Lá embaixo, nós temos coleções sobre o processo das minas subterrâneas. É uma das coisas mais assim absurdas da humanidade atual. É a mina subterrânea, é a gestante bomba, é o genocida declarado e essas defesas de ditadores. Gente, de vez em quando eu fico pensando, como é que ainda existe gente que defende ditador nesse terceiro milênio? Eu não entendo isso. Que falta de cabeça. Agora, a política põe o povo tudo perturbado. Para mim, a política é pior do que a cocaína, em certas consciências. Elas perturbam muito mais que a cocaína. São essas defesas. Vocês vejam tanto de cantores e artistas do Brasil defendendo Fidel Castro durante décadas. Não adianta falar com eles, eles não entendem. Agora, veja, é lógico que tem interesse, dinheiro atrás disso, fama, o cara quer se projetar. Mas veja, você vai se projetar, alguém aqui quer se projetar com um mega assediador, a gente arranja. Agora, veja, o que é o Fidel Castro? É um mega assediador, da coisa toda, com toda a política, a filosofia, o interesse. Ele, às vezes, está até muito crente da situação que ele faz. Que deve ser crente, depois de 49 anos sendo ditador, e não abrindo o osso de jeito nenhum, pitbull, ou, se vocês quiserem, Rottweiler,
Não deixa o osso de jeito nenhum. Deixou porque o câncer está acabando com ele. Senão não deixaria, hein? Pois é, mas colocou um irmão. Quer dizer, ele fez o substituto político. Depois de 49 anos. Entende? E é pau mandado dele, ó, é o que estão falando. Então, vocês vejam. Tudo isso é o egocentrismo perturbado, patológico. E outra coisa, devastador. Esse aqui é o adjetivo pior. Isso tem devastado as vidas, a evolução de multidões. E ainda vão, muitos ainda vão entrar nessa. Agora, Val, Fidel, ele numa próxima vida, inevitavelmente deve renascer em Cuba. A gente pode dizer? Com essa turma, Com tem. rabo Se preso. a turma de Cuba for para algum lugar, ele vai junto. Se tiver um ele deslocamento... Está preso ao povo. É. O que manda não é a geopolítica. Sim, mas que é o grupo. manda é aquele grupo que ele massacrou. Pode ser que ele vai nascer, talvez, em Miami. Lá tem a turma de Cuba terrível. Sim, sim. São os mais bravos, mais aguerridos, mais fortes. E outra coisa, tem muito dinheiro. Para vocês terem ideia, presta atenção no que eu vou falar, isso aí eu experimentei. Vocês sabem, já fui a Miami dezenas de vezes, já passei lá temporadas enormes, dando curso, tudo isso. Mas a maior livraria de livros mais caros e às vezes mais raros que tem é de cubanos. Olha, tem livro que eu procurei na Europa, inclusive na Espanha, não achei. Eu fui lá nessa livraria, tem. Agora, os preços são absurdos. São os livros mais caros que tem. Porque muitos têm razão de ser o preço caro, porque são livros raros que você está procurando, que não tem e tal. Eu não sei se a livraria existe, porque agora já faz alguns anos que eu não apareço por lá. Mas eu sempre ia, e é o seguinte, ia sem levar o meu talão de cheques. Entende? Para não ter a tentação de comprar a livraria inteira. Está entendendo? Então eu deixava fora. Aí eu vi um livro e anotava o nome, o autor, a editora, o título dele todo e o preço. Depois eu ia para a Europa e examinava. Tem muita coisa que eu comprei depois na Europa, porque eu consegui mais barato. Agora, o preço lá, às vezes, era absurdo. Teve, por exemplo, uma coleção de 6 volumes, de um dicionário mais sério, que eu comprei na Espanha, em Barcelona. Eu comprei lá porque eu descobri numa livraria escondidinha que eles tinham lá uma coleção restante. Agora, comprei na base assim de $170, o equivalente. Agora, em Cuba, era 611. Mesma coleção. Então, é um negócio sério. Tudo por quê? Por causa da raridade. Agora, nós temos aí os livros. São 6 volumes, fora de série. Vale a pena. Eu sempre consulto eles de vez em quando. Mas você queria falar alguma coisa? Osvaldo, na página 91, naquela listagem, no número 1, a segunda linha, eu queria entender que melhor a autoestima... Acobertamento. Você não consegue esconder de si próprio a verdade sobre si mesmo. 2 pontos. A autoestima depende da vontade individual e esta qualifica o próprio humor consciencial. Eu entendo todo, menos a parte de autoestima depende da vontade individual. Pode explicar melhor isso? É a isso? vontade que faz a sua autoestima. Uma pessoa que não tem autoestima é porque tem uma vontade fraca. Você não acha, não? Vontade é a maior força da pessoa. Então, é a autoestima que determina se ela é boa, se é ruim, se é alta, se é forte, se ela ajuda a consciência ou não. Agora, é justamente a vontade que qualifica o próprio humor consciencial. Uma pessoa, por exemplo, que já aparece no início da manhã de mau humor, ela tem uma vontade perturbada. Ela tem uma doença da volição. É uma patologia volitiva, é da vontade. Que a vontade dela quer permanecer daquele jeito, porque não há decreto para ela ter mau humor, ninguém quer que ela tenha mau humor. Alguém aí, por exemplo, gosta de mau humor das pessoas? Ninguém gosta disso. Se ela tem mau humor, é porque a vontade dela que gosta. Vamos dizer, ela é, antes de tudo, aquilo que eu estava falando aqui ontem. Ela é masoquista. Quem tem mau humor, antes de tudo, é masoquista. Está se sacrificando. Sim. Porque tudo é negativo em matéria de mau humor.
Alguém aí quer defender o mau humor? Ô Renzo, você que vive rindo, você quer defender o mau humor? Ele que está sempre alegre, vai defender o bom, né? Você já pensou? Vamos determinar que o Renzo vai escrever sobre mau humor. Eu acho que ele saberia muito bem. Que tal um livro sobre o processo do humor, hein? A partir de você? É a sua cara, hein? A sua cara. Que é positivo? É positivo? Vocês não acham? Estão de acordo? Estão de acordo? 1, 2, 3, 4, 10. Ó, tem um monte. Já escolhemos um livro para você. Você é um autor sob encomendas. Tá certo? Estamos encomendando, né? E o título também, Riso. Ah, Riso. O riso do Renzo. Não, seria Riso do Renzo. Tá certo? Põe na capa ele rindo. Pois é, tá vendo? É isso aí. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Nada? Tem gente que está querendo o microfone lá no fundo. Pode falar, Silvão, Cris. essa frase que a Laura acabou de perguntar, seria aquela ideia que você fala do amor próprio da pessoa contra ela mesma? Aquela pessoa que tem um amor próprio contra si. Contra si mesmo. Mas veja, o que é o egoísmo intrincado, profundo, negativo e patológico? É a pessoa que se defende de uma maneira errada. Então ela morde na língua. Entendeu como é que é? Agora, veja, isso tudo, até um certo ponto, é um suicídio. Né? É o chamado suicídio moral. E pode a pessoa, dentro dessa condição da baixa autoestima, desenvolver, por exemplo, algum complexo de inferioridade, chegando ao ponto de ter um autoestigma, alguma coisa assim? Tem muito disso. É o que tem mais, né? Agora, o processo não é esse, não. Tem uma coisa pior. É o problema multissecular e multiexistencial. De uma vida passa para outra, para outra, para outra, e a pessoa fica assim. Aí cria problema. Agora, pode chegar a um ponto que aquilo dá um desequilíbrio mental. A pessoa fica com uma inconsciência, ou se você quiser, uma confusão mental. E tem muita gente assim. No processo das retrocognições, no futuro, nós vamos ter a medicina estudando a pessoa de uma maneira milenar. Vamos ver as suas últimas 10 vidas, como é que foram, qual a média, o que é que tem, quais os estigmas dessas vidas. Agora veja, a consciência terapia já está começando a fazer isso em certos casos. Observe. Então a gente vê, a hora que chegar uma pessoa, vamos ver, não, o seu principal processo patológico, ele é desse corpo ou das vidas anteriores? Ele é dessa genética ou da sua paragenética extensa, a holo-retrogenética? Como é que é? Estuda, a turma já está começando a estudar. Tem certos casos que às vezes as pessoas vêm me perguntar, você acha que isso que eu tenho é dessa vida ou das vidas anteriores? Quase sempre, quando a pessoa faz essa pergunta, é porque é de vidas anteriores. Isso é uma regra, vocês podem olhar por aí. Feliz ou infelizmente é a realidade. Agora, não seria só voliciopatia, né? Acho que teria outras patias. Não, mas olha, né? tudo caminha a partir da voliciopatia. Se uma vontade quer melhorar, acabou. A voliciopatia é a grande doença. Mas agora, a volição propriamente dita, entende? Ela é o cura tudo. Ela vamos dizer assim, a terapêutica universal. Entendeu? Não há dúvida que é. É a volição. Se a vontade da pessoa melhora, tudo melhora com ela. Por exemplo, uma pessoa chegou para mim agora, recentemente, e perguntou, Valdo, você vive falando que o temperamento é a última coisa que a pessoa consegue superar. Qual é o fator que pode ajudar, ou qual que é o que entrava? Eu falei assim, é só um. É a consciência. Mas não, mas isso a gente sabe. Mas não é. É a vontade da consciência. Você está entendendo? Aí a pessoa entendeu. Realmente, tudo depende da vontade. Por isso que a gente fala, a maior força da pessoa, maior, vamos dizer, fortaleza, o maior poder, o maior domínio que ela pode ter, a maior autodisposição que ela pode ter, tudo é vontade, é evolução. Então acabou. Agora veja, só para lembrar uma coisa para você, sutil. Um dos negócios, por exemplo, que eu sempre fui implicado, são aquelas pessoas que fora do corpo não conseguem fazer evolutação.
sendo que você vê que ela tem toda a característica que ela pode. Por quê? Por causa da vontade dela. Ela não consegue volitar dentro de uma comunidade extrafísica que permite a volitação, até fácil. O holopensene lá é positivo para aquilo. No entanto, a pessoa ela não tem segurança. É igualzinho uma pessoa que vai andar de bicicleta ou que vai patinar no gelo. Ela não tem medo de ficar em pé. Você está entendendo como é que é? Ela não segura a bicicleta em pé. Então, a ortopensenidade dela, quer dizer, a pensenidade ereta, correta, do modo de pensar, o ortopensene, ela não tem. Ela não aplica naquilo. Então, por exemplo, é a falta desse ortopensene forte que não domina as reações neurológicas da pessoa na hora que ela está começando a patinar ou que está começando a manobrar uma bicicleta. Entende? Agora, ó, tem gente que tem problema até com velocípede, você sabe, né? Coloca 2 rodas atrás, uma na frente, já tem medo de cair. Porque você sabe, com um jeito, você pode derrubar o velocípede. Com um jeito. É preciso de ter técnica para derrubar um velocípede. Então, o triciclo, por exemplo, de modo geral, precisa ter técnica. Tem um cara que andava sempre lá em Copacabana, e às vezes ele ia em Ipanema com um triciclo. Aquilo dava até problema, porque ele gostava de exibir aquelas coisas todas, colocava uma opção de luz em cima. Então, uma vez, ele parou lá para ver um amigo, cumprimentar um amigo, eu estava perto, junto com esse amigo. Então, o amigo virou para ele assim, você não tem medo de cair aí desse triciclo, não? Eu falei assim, olha, não brinca, não, conforme a curva, derruba a gente, eu já caí. Isso é o homem que estava lá exibindo o triciclo. Um bico do triciclo, verdadeiro carro. Você está entendendo? Grandão. Agora, não é sidecar, não. Ele tinha um triciclo. Sidecar é uma coisa. Sidecar, você sabe, é como se fosse uma motocicleta que tem uma espécie de gôndola que a pessoa vai lá dentro, que é o chefe, quase sempre um oficial maior do que aquele que está dirigindo. Então, isso é o sidecar. Esse outro, não, é um triciclo. São 2 rodas atrás e uma na frente, como se fosse um automovinho de 3 rodas. Você quer falar? Voltando naquele caso lá que você estava falando do Fidel, né? Você comentou, de repente ele pode nascer maior, porque depende do grupo. O que determina essa transmigração dentro da Terra mesmo, de grupos, da ressomática? Por exemplo, possivelmente você já comentou também, desculpe, mas lá em Minas Gerais, que tinha muita gente da Europa, né, da França, aquela coisa toda. O que determina essa transmigração? Uma coisa boa é você ver, por exemplo, a turma da África, que está tudo renascido em Salvador. Você está entendendo? Por aí você vai ver. Você comentou outro dia. Que determina quase sempre a escravatura de alguma coisa. A escravatura, no caso, aí no caso da Bahia, mas o nome, de modo geral, não é esse. O nome seria o processo da manipulação consciencial. A escravatura é um tipo de manipulação avançado, mas existem as manipulações menos avançadas dessas, intermediárias. Então, o processo é isso, que é a situação séria. Escuta, talvez é o caso de desligar isso aí, ó, e abrir a janela ou qualquer coisa, por causa dessa barulhada desse negócio. Quem que é que está fazendo barulho? Pois é, desliga isso. É só 1 minuto. Então a gente fica em silêncio, 1 minuto de silêncio, pela morte dele. Pela morte do silêncio. Não é isso? 1 minuto de silêncio pela morte do silêncio. Vocês sabem? Mas olha, tem aqui uma pergunta. Uma pessoa de bom humor pode ter expressão, na maioria do tempo, séria. O sorriso não pode ser uma forma de sedução? Não há dúvida, mas olha, isso aí já é apelação, né? Sorriso é sempre uma coisa positiva, não venha com essa. E outra coisa, não custa nada. Dizem que uma das riquezas mais baratas que existe é o sorriso. Mas olha, voltando ao processo da geopolítica, vamos entender bem o processo. Nós, por exemplo, aqui, muita gente aqui viveu na Europa. Alguns ainda têm um pé lá dentro, outros estão presos lá. Eu tenho um monte de amigos em diversos países da Europa que desejariam vir para cá, para Foz, e eles não podem sair. Eles mesmos vieram perguntar se devia vir, eu falei, não, cada um tem seu problema mais sério lá dentro. Agora veja, não é todo mundo que sai do seu país e vem para cá igual a Laura, igual a Cristina. Está entendendo? Isso aí não é fácil. Agora, tem uns que saem indiretamente. O caso da Kátia, por exemplo.
Você está entendendo? Agora, eu mesmo, né, até um certo ponto, eu sou de origem portuguesa, com esse negócio todo, como é que... Então, nós temos que estudar isso, essa raiz geopolítica da coisa. O que atrai é justamente os atratores, sim. É somático. Agora, principalmente, os problemas da interpressão grupo kármica. Né? Então, mas a minha questão é... O que predomina? Qual foi o primeiro fator que deslocou e aí atraiu o resto? Quase sempre a necessidade da pessoa executar alguma coisa, seja para uma coisa nova, ou seja, dar um reequilíbrio daquilo que ficou errado. Então, esse processo do reequilíbrio é o processo da recuperação ou do reajuste. Esse reajuste, muita gente às vezes consegue o reajuste numa vida só, outros ficam presos. Agora, outra coisa, na geopolítica, uma coisa que você podia falar e estudar com a turma é o processo da dromomania. A dromomania, até um certo ponto, ela é positiva, vocês sabem disso. E eu vivo dizendo aí que dentro da conscienciologia, todo mundo é dromomaníaco, antes de mais nada. Itinerância. A itinerância, por exemplo, didática, pedagógica do próprio Instituto, mostra o processo da dromomania. E outra coisa, ela é bem assistida. Entende? Então, isso tem que ser levado em consideração. Agora, existe também aquela outra condição, que eu falo, um dia desse foi preciso lembrar isso lá para alguns professores, algumas pessoas que estiveram lá debatendo comigo uns assuntos, que é aquele caso. No Instituto, desde o início, eu falava, quando uma pessoa é de outra cidade, ela veio para o Rio de Janeiro, está trabalhando conosco, quer ser professora e vai ser itinerante, seja homem ou seja mulher, jamais, olha a palavra que eu usava, jamais ela deve ir para Penates, ou seja, para a terra dela, de onde ela saiu. Nunca, no início, ela pode fazer isso. Ela só deve voltar para a terra dela para dar aula quando ela for veterana. Porque senão, ela dá com os burros na água na maior parte do tempo. Primeira coisa, ela quer mostrar que ela é vitoriosa, que ela veio por cima, e ela começa a descascar aqueles que vão encontrar com ela. Agora, veja, eu vi isso logo no início. Tentei cercear o processo, não adiantou. Enquanto aqui não quebrou a cara de umas 3 pessoas, a turma não reconheceu. Aí nós arranjamos precedente, a jurisprudência, a gente mostrou, todo mundo, ninguém mais brigou com isso. Então você veja como é o processo da geopolítica. Mesmo a pessoa que saiu do local, ela melhorou. Na hora que ela volta, que é a volta a Penates, a hora que ela volta às suas origens, ela às vezes ainda não está dominando o processo muito bem. Então nós temos que pensar muito nisso. Isso é uma sutileza. Eu estou te dando a sutileza para você começar a pensar como a geopolítica é importante. Eu já escrevi alguns verbetes falando de geopolítica aqui, sobre vários aspectos, mas só, isso vai longe. É muito material que tem. Pelo seguinte, nas nossas vidas anteriores, todo mundo aqui já viveu em muitos lugares. Isso confunde tudo. Tem muitas raízes. E outra coisa, tem um processo da interiorose, né? Essas raízes, por exemplo, que a pessoa não sai dali, ela praticamente é inextirpável para ela, você não tem jeito de arrancar aquilo. Ela lançou a âncora e não sai do porto, entendeu? Uhum. Ela não vê o mar aberto, ela não enfrenta a coisa, ela está no porto e não quer sair. Mas, Val, pensando assim... Sob certo aspecto, é a mesma coisa da síndrome do canguru, você sabia, né? Entendi. A síndrome do canguru Entendi. é o lançamento da âncora que não quer sair. Geopolítico. A geopolítica. Mas, por exemplo... A geopolítica, no caso do útero, no caso da bolsa do canguru. A topofilia. Agora, do ponto de vista do evoluciólogo, tá? A gente podendo assim expandir, pensando assim, vamos pensar na questão da formação do Brasil. E aí tem as regiões e estados, como você falou, o pessoal da África, né, Salvador, Bahia, você já comentou o pessoal do Rio Grande do Sul, tinha muita gente da própria América do Sul e tal. Quais são os critérios que os evoluciólogos, ou se é numa instância maior, tudo assim estabelecem que possa acabar com para isso? o temperamento nacionaleiro.
O nacionalismo é a pior coisa que tem, que é o nacionalismo, até um certo ponto, ele é negativíssimo. E isso aí é que pondera mais nas coisas. Quando a pessoa começa a combater o nacionalismo, é preciso se abrir o olho. Se ela ainda é nacionalista, num ponto pior. A hora que o Che Guevara sai da Argentina, vai para Cuba e depois volta para a Bolívia, tudo para fazer revolução, até na África ele foi. Isso mostra que é o nacionalismo que perturbou tudo. Então ele é pior, ele expandiu o negócio. Então ele sai de um país para piorar o outro. Está entendendo? Levar trabuco, levar a bala, levar o canhão. Isso é uma coisa terrível vocês pensarem nisso. Então, mas olhando, você fazendo uma abordagem da para-história, né? O Brasil foi colonizado, a mola propulsora foi econômica. A América toda foi colonizada. Então, aí lá tiveram momentos dessa colonização. Por exemplo, num determinado momento vieram os italianos, os japoneses e tal. Não, mas como é que norte, é o dedo? até os holandeses apareceram. Então, mas como é que é o dedo do evoluciólogo? Não, mas é uma espécie... Não é bem colonização, mas é o que eu estou querendo comentar. Mas não deixa de ser colono. No sentido de vir a imigração, os imigrantes. Agora, vieram também os africanos. Com os africanos, a gente não deve pensar só que os escravos que vieram, não. Foram os donos de escravos também da África. Então, mas eu quero saber assim, como é que é o dedo da para-história? Que intrafisicamente o olhar é mais econômico, tanto no motivo quanto no outro, dos imigrantes. Mas como é que é do ponto de vista grupocármico? O que está por trás assim dessas diretrizes? O problema todo é o domínio da grupo-carmalidade muito acendrado. Você sabe, tem aquela turma lá do Espírito Santo que estão aí não sei há quantos anos e eles não se imiscuem com os outros. Outra coisa, tem um monte de judeus que entram em qualquer lugar e não se imiscuem com sociedade nenhuma. Na hora que o negócio piora, eles caem fora. Então, veja, há pessoas que não têm nenhuma mescla, ela não se mistura. Agora, lá no fundo, isso é um orgulho acendrado, escondido, que não se revela. Isso tudo a gente tem que levar também em consideração nessa situação. Agora, o problema nosso, mais sério, o Locha aí, que a gente não pode esquecer num caso desse, ainda mais lá no estúdio de vocês, é que o processo da geopolítica é secundário. Sim. A coisa mais séria é a megafraternidade. São as pessoas. Quando entra a megafraternidade, localização é besteira. Então, por exemplo, falar que uma etnia é maior do que a outra, falar que uma raça é maior do que a outra, isso é loucura, isso é patologia. Entende? Ou falar que um sexo é superior ao outro também é loucura. Sim. Entendeu? Agora, o que é que nós devemos lembrar? É a megafraternidade. Seja num corpo de homem, de mulher, de homossexual, seja nesse país ou naquele, nessa cidade ou naquela, com poluição ou sem poluição, se de ver qual a ficha da pessoa, qual o registro dela. Agora, é lógico que o povo mais inteligente vai procurar um lugar sem muita poluição, um lugar que não tenha ditadura, um lugar que ela possa se manifestar com liberdade para ajudar as outras pessoas, um local que ela possa fazer assistência com liberdade maior. Que tem muito lugar que você quer fazer assistência para os outros e eles não permitem. Eu mesmo já estive em lugar que eu tive que... Vou sair de fininho porque eu não estou agradando. E sair de fininho a francesa. Tem muito lugar assim, fora do Brasil e dentro do Brasil. Até um lugar que você é mal visto. É o caso da minha amiga, que estudou demais o processo para fazer exames complementares dentro da ginecologia, veio com as coisas mais avançadas, lá dos Estados Unidos, chegou em São Paulo, tudo quanto era colega dela, dentro, paramédico, médico, um monte de gente, tudo contra. Que ela estava trazendo um negócio superior a todos eles. E ajudar todo mundo. Chega num ponto e fala assim, volta, vai embora para os Estados Unidos, não fica, porque não tem ambiente para você. Ainda não estava maduro, São Paulo, Brasil, sobre aquele nível de medicina. Agora, então, vamos pensar bem nisso. Terrível isso, não é? Agora, veja, isso é década de 60. Ela foi para os Estados Unidos e nunca mais voltou aqui. Agora, tinha um negócio pior no caso dela, era a mulher, né? Mulher no meio de um monte de homem, seja qual for a profissão, ainda tem muito preconceito e muita pressão em cima dela, né? Agora, os exames que ela fazia ajudavam demais para prevenir câncer, um milhão de coisas. Ela estava super avançada naquilo.
estudou durante muito tempo, veio com a corda toda, me deu uma pena danada. Falei assim, Valdo, não tem, todas as portas se fecham para mim. Todo mundo tem medo da gente, da situação. Agora, em São Paulo, que era o top na ocasião, era o top de medicina em matéria de ginecologia. Hoje eu não sei onde é que é mais. Mas naquela ocasião era lá. E ela foi embora. Eu mesmo falei, agora volta. A turma não merece você aqui com todo o estudo que você tem. Exame complementar que ela fazia, mas fora de série. E vocês estão vendo, o exame complementar até hoje é problemático. Tem um monte de exame com aparelho que não faz aqui em Foz. Eu fui a Belo Horizonte por causa disso. Já fui a Cascavel por causa disso. Que aqui não tem. Então vocês vejam. O melhor da história é que eu conversei com o doutor Bastos lá em Cascavel. Eu falei assim, vem cá, por que você não monta a filial desse instituto aqui lá em Foz? Ele virou para mim e falou assim, ninguém nunca me convidou. Porque ele sabe que tem as brigas do negócio, tem que fazer um convite. Então a máfia de branco está por trás de tudo isso, violenta. A geopolítica. E outra coisa, no próprio Cascavel, depois eu vim falar que lá tem uma máfia de branco. Tem 2 partidos de medicina lá, sério. O negócio é sério. Então você está entendendo? Não, eu acho fascinante. Outra coisa, eu quero lembrar para você. Na minha terra, na infância, havia aquele processo da UDN e do PSD, que eram os 2 maiores partidos do Brasil. Às vezes tinha a rua, na minha cidade, uma avenida, ou a rua, que de um lado era da UDN, do outro lado era do PSD. A própria rua. Outra coisa, nessa ocasião, na década de 50, eu fui em Juan Pedro Cavaleiro, sabe como é? Que é aquele aí, que ainda existe até hoje, aquele negócio todo. Lá havia uma fronteira de uma rua, eu não sei se ainda existe até hoje. De um lado era um país, do outro lado era outro. Ainda existe lá? Vocês estiveram lá recentemente? Tem outra cidade também que tem isso. Pois é, agora veja, ali criava problema. Mais do que o DN, o PSD e Monte Carmelo. Está entendendo? Agora, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, veja, geopolítica dentro da própria cidade, dentro do próprio bairro. É uma coisa séria isso. Interessante mesmo. Agora, tudo isso eu já vi, né? Não é fácil. Então, veja, são pessoas que o egocentrismo ainda não é só o compulsório. Tem uma coisa muito pior, que é o patológico. Mas eu fico pensando assim, Valdo, as diretrizes que estabeleceram, por exemplo, de maior concentração de portugueses no Rio de Janeiro, italianos em São Paulo. Quer dizer, como é que foi a administração evolutiva disso tudo? Né? Aqui, por exemplo, alemães para o sul. Pois é, tudo tem um processo geopolítico aí na história. É onde eles se instalaram. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem os portugueses devido à capital federal, né? Durante muitos anos. Isso, numa visão tudo da história. Isso veio do Império. O processo todo é esse. São Paulo foi por causa da imigração, né? Então, mas isso é uma visão intrafísica, né? Aquele negócio todo, tem muita gente italiana. Na visão Agora, tem lugar problemático. Você quer ver um deles? Buenos Aires. Buenos Aires está cheio de gente da Itália. E está cheio de gente também da Inglaterra. Sim. E eles brigam, já tiveram até guerra. É muito estranho você pensar nisso tudo. E lá tem isso, é só ir lá para ver. O processo portenho é fascinante, o estudo sociológico. Portenho, da cidade. Interessante que... Portonarense, como eles chamam lá. Buenoarense. Isso reflete um pouco até nos times de futebol, né? Você vê nitidamente. Também, você vê direitinho. O processo italiano, né? Tem os times com nome em inglês. No sul você tem lá o Inter e o Grêmio. Isso existe. Agora, outra pergunta aqui. Falando dos seguidores ou admiradores de Fidel Castro e do Che Guevara, é possível que o conhecimento e vivência do paradigma consciencial, mais especificamente a multidimensionalidade e a multiexistencialidade, possam contribuir às consciências a perceber, dentre outras coisas, o valor da vida, da interdependência e se afastar dessas linhas belicistas? Olha, eu acho que é uma saída. Agora, o problema é que quando essas pessoas são muito fanáticas, dentro do processo político, elas bloqueiam tudo, elas ficam como se fossem blindadas em matéria de ideia. Como diziam lá em Minas Gerais, a pessoa não tem um cérebro, massa cinzenta na caixa craniana, ela tem um granito. Então, isso é problemático, ela não permite que entre nada de ideia nova. É o processo
do apriorismo, da interiorose e do conservadorismo muito grande. Então, aqui, não há dúvida que isso tudo melhora. Agora, o ideal é mexer com essa pessoa quando ela permite, através da energia, e começar a mexer com a energia do energossoma dela, quando ela permite. Então, a gente mostrar aquelas experiências que eu faço. Põe o dedo aqui que eu vou pôr o dedo em você. Olha bem o que eu vou fazer no seu cardio chakra. Não precisa nem de encostar na pessoa, só chegar perto. Fazer um arco voltaico nela. Até que uma hora ela vai sentir energia. Por quê? Chega num certo ponto que você tira os bloqueios daquela energia carregada com ela, que está blindando e bloqueando tudo. Ela desencapsula, quer dizer, ela sai da cápsula. Na hora que acontece a situação dessa, ela vai ver que tem mais alguma coisa que já não é mais sugestão, nem hipnose, que não é emoção, que não é fantasia. Mas isso demora um pouco. Mas a gente tem que insistir. Vamos em frente. É um dos nossos amigos aqui que está perguntando. Esse também é de casa, esse que perguntou. Paulo, Professor, na definição ali, na definologia, na segunda linha, o professor fala do percentual inevitável de egoísmo da consciência. Sim. Então, esse percentual significa que o egocentrismo compulsório, ele muda à medida em que a pessoa vai evoluindo? Esse percentual muda ou não? Não, não é que muda. É lógico que muda, tudo que a pessoa muda com o passar do tempo. Mas o problema é que muda. A pessoa que muda o modo de tratar a si mesma. Ela muda as definições sobre o egão que ela tem. Então, por exemplo, o processo de sobreviver, a sobrevivência do mais apto, que é a lei da própria evoluciologia, ela é inevitável, todo mundo precisa disso. Uma criança precisa de se prevenir, porque senão ela risca um fósforo, ela se queima toda. Ela tem que saber que a hora que tem um fogo ali, aquilo queima. Seja o dedão dela, seja o nariz dela, a língua dela, aquilo queima. Entendi. Então, essa é a sobrevivência do mais apto. E isso é um processo egóico também, de egocentrismo infantil, mas é positivo. Por isso que eu falo, por exemplo, o egocentrismo infantil, em muitos casos, é positivo. Agora, o egocentrismo infantil, quando ele remanesce, ele permanece, ele segue com a pessoa adulta, aí já é patológico. Agora, na definição, até lá no final, o professor coloca, né, que seria quando sem relação direta com qualquer manifestação egocêntrica patológica do próprio ego. Então, para entender melhor a primeira pergunta lá do percentual, se a gente olhar na escala evolutiva, esse percentual ele mudaria à medida que a gente for analisar as personalidades? Já mudou, porque, por exemplo, a hora que você chega ali, teleguiado autocrítico, ele não pensa mais no egão dele. Ele está só pensando nos assistidos, que ele tem que se dissolver para esses assistidos. Ele tem que se doar nesses assistidos. Ele tem que se diluir todo o interesse dele em favor dos outros. Então teria um momento que agora, ele... a TENEPS é baseada nisso. Uma pessoa só evolui na TENEPS se ela conseguir começar a se desmembrar, a se diluir, a se dissolver na humanidade. Um egocídio cosmoético, né? De se dissolver, dissolver-se na humanidade. Sim. Entendi. Isso é que é o ideal. Entendeu? Então, a gente pode dizer que existe um fim para esse contexto do egocentrismo compulsório. Olha, ou não? Existe fim até para o psicossoma. Pensa bem. Eu não sei o resto. Então, por aí você tem uma ideia como o negócio é muito mais profundo e abrangente. Paulo, Agora, nós temos que estudar. O egocentrismo compulsório é importantíssimo ainda para nós, William. Agora, professor, dentro dessa linha de raciocínio ainda, na sinonimologia, não valeria a pena o sinônimo egocentrismo natural, ou seja, que pertence à natureza da consciência em determinado quando eu for tempo? estudar o egocentrismo infantil, por exemplo. Aqui não. Aí eu tenho que chamar a atenção para o compulsório. Agora, não... Outra coisa, vocês que estudam muito psicologia, essa coisa, você já viu algum livro sobre isso? Não tem. Tá vendo? Não tem mesmo. Agora, é a conscienciologia que devasta, ou devassa, ou abre a situação. Muitos desses termos novos que nós trazemos por causa disso. O que você vai fazer aqui? Eu preciso de arranjar um termo para isso. Eu não arranjei nenhum bom. Vocês vão olhar, tudo aqui, ó, são palavras compostas, expressões compostas. Eu não achei uma palavra adequada para colocar aí até agora.
que me parece que se ele é imposto, inevitável, ele também seria natural, ou seja, se há consciência naquele contexto evolutivo, é natural que ela apresente o egocentrismo compulsório. Sim. Não, Mas agora seria você veja, você entendeu o que eu quero dizer com entendi, compulsório. entendi. É inevitável. Não tem jeito. Ele existe. Então, relaxe e aproveite. Vê o que você faz com isso. É isso que eu quero chamar a atenção. Agora, é muito importante chamar a atenção para esse lado natural, positivo, que não é patológico, para a pessoa ver o outro que é tão patológico que todo mundo combate, que está todo mundo vendo, porque é a base de todos os erros que estão por aí. Tudo nasce do egoísmo. O próprio orgulho é o primogênito do filho primogênito. Você está entendendo? Do egoísmo. Sim. Val, sua esquerda aqui. A minha pergunta é muito próxima da do William. Eu havia entendido essa questão do egocentrismo compulsório em termos de qualidade. Numa consciência menos evoluída, o egocentrismo seria manifestado a partir dos instintos. E na mais evoluída, a partir da inteligência evolutiva. Só vamos entender uma coisa. O serenão vem aqui, arranja um corpo. Ele não vai ter que se defender de uma opção de corpo para poder sobreviver aqui? Olha o egocentrismo compulsório. O serenão, aqui. Isso é inevitável. Nessa dimensão não tem saída. Se ele não sobrevive, como é que é? E a sobrevivência do mais apto? A sobrevivência inteligente? Porque tem pessoa que tem uma sobrevivência ignorante. Ela morre logo. Uma pessoa, por exemplo, começa a fumar, que usa cocaína. Ela mostra que ela não tem nenhuma noção de sobrevivência. Ela não liga para o próprio corpo. O que eu havia entendido era isso, a menos evoluída seria mais baseada do instinto. E a mais Sempre evoluída tem mais instinto aquela que é menos evoluída. Você não está errado, está tudo certo. Mas isso aí convive com a mesma ideia que nós estamos dando. Tudo é a mesma situação. Então, a minha dúvida maior é em relação... O William perguntou de percentual, mas a minha pergunta é de quantidade. No meu entender, a quantidade de egocentrismo compulsório é a mesma. O que é que eu falei? A hora que uma pessoa começa a praticar a TENEPS, ela se dilui dentro do processo. Ela começa a ver. Tudo isso aí fica secundário. Vai chegar um ponto que a consciência não quer nem saber da palavra egoísmo, ou ego, ou egocentrismo. Ela quer riscar isso tudo do mapa. Então, com isso, ela vai diminuir tudo, é lógico. Inevitavelmente. Ela vai começar a pensar em altruísmo, em megafraternidade, em universalismo, holofilosofia, e aqui vem para-direito, cosmoética. Vamos estudar cosmoeticologia. Terrível isso aí. Então, só para eu entender, quando a consciência mais evoluída ela possui uma maxi proex e ela possui responsabilidade perante outras consciências, que é essa questão da interassistência, ok. Mas o egocentrismo compulsório ainda existe em função de que na cláusula da proex dela existe essa interassistência. Deixa eu te dar uma para acabar com o assunto. Numa dupla, existe o egocentrismo infantil do homem e existe o egocentrismo compulsório também da mulher. Tanto compulsório como, se quiser, o infantil, o adulto, tudo que você queira. Uma dupla é assim. Mas o compulsório, ele continua. Como é que uma mulher, se ela não tiver egocentrismo compulsório para se compor, ficar arrumadinha, bem arrumada, olhar o modo de falar, examinar seu vocabulário, como é que ela vai viver bem com o homem dela? Estou falando de mulher, hein? Mulher é que olha mais para o processo de vaidade, que sabe sobreviver com isso, que sabe que ela tem que ter uma apresentação que tem que ser muito mais aprimorada e exigida pela sociedade do que o homem. Tá certo? Até aí tudo bem, mas... Então pensa. O negócio é muito mais sério que isso tudo aí que você está pensando. Coisa muito mais abrangente. Se uma dupla evolutiva é assim, o que não é mais? Tudo é. Então... o egocentrismo compulsório, nós precisamos de estudá-lo com mais detalhes, refletir sobre esse assunto e não confundir a compulsoriedade positiva dele com o egoísmo infantil do adulto. Não, justamente isso que eu tô querendo entender, o liame, onde agora, que começa a diferença. Olha lá a antonimologia.
egocentrismo adulto, anti-egocentrismo, anti-egoísmo, altruísmo, desapegamento, desapego e desprendimento, abnegantismo, filantropia, alocentrismo e proximismo, assistenciologia, renúncia e renunciação, misantropia e voluntariado. Tudo isso aí é para a pessoa pensar, olha só o universo amplo e diversificado dessas proposições. Terrível. Tá certo? Esse verbete, gente, é um dos que nós precisamos mais. No entanto, ele é suave. Você acha, Roberto? O que você acha? Ele é suave. Refletir mais, vou tentar entender. Pois é, mas de reflexão, por isso que eu estou falando. Professor, nessa ideia de diluição que o senhor está falando, da pessoa se dissolver, se diluir à medida que ela vai evoluindo. Quer dizer, o egão dela ela dissolve, mas ela continua cada vez mais viva, mais aware, mais alerta. Você já pegou a ideia que eu ia perguntar. Mas a questão é a seguinte, quando ela tem um fenômeno de expansão de consciência, uma cosmoconsciência, o senhor comentou que no orientalismo é bobagem eles acharem que se dissolve e que a não pessoa existe isso. Ela vai continuar existindo como individualidade. Não perde a personalidade nunca, nem, veja bem, a independência dela e outra coisa muito certa, a individualização. Esse egocentrismo compulsório é a maior demonstração de individualização de uma personalidade. Aquela ideia da singularidade. Agora, a pessoa dilui os erros dela. Ela acabou com aquilo, ela dissolveu as errâncias, entende? Aquela tríade da ironia, ela dissolveu. Então, a personalidade está cada vez mais aware, mais lúcida, mas ela sobe, ela está cada vez também sobrepairando o egoísmo, aquele oceano Pacífico imenso, ou aquele espaço sideral, cheio de egocentrismo, tudo isso já desapareceu, entendeu? É isso que eu quero dizer. O aware. Agora, então, conclusão de tudo isso, pode fazer um pós-fácil aí para a gente entender. Toda vez que você esquecer seu egoísmo, você aumenta a sua lucidez. Só a regra. Eu já falava isso, menino, lá no nosso ciclo de estudo da União da Mocidade Espírita. O senhor já usou alguma vez a expressão, eu não me recordo se sim ou se não, o cosmocentrismo, que seria exatamente essa... Não, é aquilo da cosmossíntese. Exato, né? Cosmossíntese. O negócio é a cosmossíntese. Agora, o egocentrismo compulsório é uma nuance desses assuntos que não é muito estudada. Agora, por exemplo, eu ainda não estudei... paradoxal, né? Roberto, eu ainda não estudei. Por que não é muito estudada? Precisa de estudar por quê? Deve ter uns motivos muito sérios em cima disso. Sabe por quê? Eu tenho uma primeira hipótese assim grossa para a gente começar. Devido ao egoísmo das pessoas. Isso aí atrai atenção para a pessoa estudar egocentrismo e egoísmo. Ninguém quer fazer isso. Por exemplo, você vai falar em egoísmo para um político. Ele não quer saber desse negócio. Isso é uma palavra tabu para político. Nessa época da eleição, isso é um perigo. Pensa bem. Agora, quando você chama egocentrismo compulsório, você está falando de uma coisa positiva aqui para meter o pau no que está errado. Eles não querem isso. Então, para mim, a intenção aí é essa. É colocar debaixo do tapete uma coisa que é inconveniente, desagradável, que não interessa estar estudando muito. Uma boa parte das pessoas não sabe que o orgulho deriva do egoísmo. Tem gente que acha que o orgulho é superior ao egoísmo. Não é. O egoísmo é a mãe de todos. É a mãe de todas as guerras evolutivas da pessoa. É o egoísmo. A própria conscienciologia exerce esse efeito, né? O estudo de si também... Tem gente que não gosta de me ver. Por quê? Eu sou um peso na consciência deles. Toda vez que vê, eu peso. Eu chego, quero sorrir, eu levo até presente, não adianta. Eu sou persona não grata. E muitos de vocês vão ficar cada vez mais assim. Não, e você vai ter outra, a proexofobia. Vai todo mundo olhar para você, ixi, chegou o homem da proex. Estou perdido.
Entendeu? Pode falar. Na página 90, paradoxologia. Queria saber duas coisas. Queria um exemplo do egocentrismo descentralizado e queria saber se o paradoxo é porque existe esse binômio aí, centralizado e descentralizado, ou se o egocentrismo centralizado por si só já é um paradoxo. Não, o paradoxo é o seguinte. Não entendi. O seu egoísmo ele é centralizado ou descentralizado? Vamos estudar o que eu quero dizer com isso. Isso. O que você acha que seja? Alguém quer falar? Fala aí para nós. Vamos ver. O egoísmo está centralizado em mim mesmo, né? É. Eu me colocando como centro do meu egoísmo. Eu me colocando como centro do meu egoísmo, não é? Existe um preceito que vem da antiguidade que fala o seguinte: há pessoas que são egoístas, mas ela costuma contagiar as pessoas próximas com o egoísmo dela. O egoísmo dela é tão grande que só ela defender a si mesma é pouco. Então ela começa a defender os outros. Então, por exemplo, uma mãe que é super protetora. Imaginei isso. Acabou. Ela descentralizou o egocentrismo dela negativamente em cima da produção. Não, isso saiu do meu útero. Isso é uma continuação. Isso é um corpo que eu estou deixando funcionar fora de mim. Você está entendendo como é que é? E acabou. Quem manda nesse motor, que é a consciência que está aí fora, sou eu. Eu criei esse corpo. Essa consciência não se manifestaria sem mim. Então, veja, isso é uma mãe superprotetora. No entanto, a mãe é considerada a rainha de todas as afeições interfamiliares, etc. E tem aquela baboseira toda, a platitude e a pieguice natural do processo da maternidade, da maternagem excessiva, burra. Mas nós precisamos da maternidade. Ninguém pode viver sem isso. Então, veja, começa a pensar nisso. O que você acha da centralização e descentralização? Não, eu entendi isso que você falou. Eu já tinha até imaginado o pseudópodes, né? Do egocentrismo. Só que, agora, assim, às vezes saber... não é bem pseudópodes. Não. Não. Às vezes é estilhaço. Em vez de pseudópodes, coloca a palavra estilhaço. O que vocês acham? Ela é mais adequada ou nada? É mais testemunhável. Mas assim, eu queria... Dentro da sociologia... Então o paradoxo é porque você convive com esses dois, o centralizado e o descentralizado, é isso? E outra coisa, você sofre ou você comanda? Você é líder ou é liderado dentro do processo? Esse é que é o paradoxo. É isso que eu queria Agora, saber. eu respondo isso aí para você. Você é as duas coisas. Por isso Se que é você o não paradoxo, tiver cuidado, né? você é as duas coisas. Tá, então por isso que é o A paradoxo. maioria, por isso que é o paradoxo. Agora, por exemplo, a pessoa chegar e ser as duas coisas, está danado, tá? Então, com o inferior, ela manda. Com o superior, ela obedece. Obedece, entendi. É isso que é. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não é o preceito de Brasília, que é uma loucura, né? De ditadura. Não tem democracia nisso aí. Agora, aqui tem outras perguntas. Gostaria de partilhar a minha experiência dessa semana aqui na clínica. Fiz 8 grupos terapêuticos e de psicoeducação com os pacientes internos e de clínica dia. Só utilizei temática da Conscienciologia. Por exemplo, síndrome de satélite, amor deslocado, acabativa e murismo. O impacto é muito grande. Eles esperando meus grupos para ouvir essas ideias. O que está acontecendo em sua opinião? E em que posso melhorar as temáticas? Olha, a melhor coisa que você faz, isso aqui é um amigo meu que cuida principalmente de clínica com toxicômanos e outras coisas a mais. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: procurar especificar cada vez mais as temáticas de acordo com o perfil do necessitado. E na hora que você está mexendo com grupos, ter muito cuidado com isso. Porque não existe grupos homogêneos dentro da patologia aí. Sempre tem um grupo heterogêneo. Então, arranjar uma temática que sirva para todos é muito difícil. De modo que procure fazer cada coisa específica de acordo com a pessoa.
E outra coisa, não queira dar uma marretada em todo mundo, que isso não resolve nada. Tem que esclarecer com calma e ver especificamente cada caso de per si. Agora, não há dúvida que tem certos assuntos iguais a esse que você está falando aqui, que você pode usar de modo geral para ver o que é que tem para ser estudado. Isso ajuda. Mas agora, não pode pegar e colocar esses temas como fosse um tacape para bater na cabeça de todo mundo. Tem que ponderar isso aí com calma. Agora, ó, você já tem muita experiência disso, são muitos anos trabalhando, você sabe. Agora, ó, seria bom você ver com calma todos os temas que nós já trouxemos para a tertúlia. Nós já estamos, ó, no dia de hoje, 943 temas. E eles não são iguais. Tem muitos parecidos, mas são diferentes. Então você tem aí, com calma, pelo menos você pode atender 900 companheiros com esses temas. Vale a pena pensar. E outra coisa, geralmente essas pessoas lá são muito inteligentes. A coisa mais séria é isso. Não pode menosprezar ou minimizar a inteligência dos outros, num caso desse. Porque só porque uma pessoa está em tratamento, ou está num assíduo de abstinência, ou alguma coisa nesse sentido, não quer dizer nada. Às vezes, o próprio tóxico estimula temporariamente a agudez, a acuidade da pessoa. De modo que pense nisso. Ó, tem um dos nossos amigos aqui. Já conversei com stalinistas, fidelistas e até hitleristas. Todos negam as matanças e o holocausto. E essa gente acredita nisso. Poderia analisar isso dentro do egocentrismo compulsório, por favor? Olha, isso não tem nada. Aí não é egocentrismo compulsório. Na minha terra o nome disso é outro nome. Chama amaurose. Amaurose quer dizer uma cegueira dentro do processo emocional. Então, essa pessoa sofre dentro da psicossomatologia, ou seja, da psicossomapatia da situação dela. Então, ela tem doença das emoções com o processo todo. E, geralmente, é um processo derivado da política. Então, é um processo também sociológico lá dentro dela. Então, a gente tem que estudar por aí. A análise é por aí. Existir no seio do cosmos não é necessariamente sinônimo de egocentrismo compulsório? Sim, até um certo ponto. E, paradoxalmente, quanto mais a consciência evolui e se torna mais cosmoética, ela também não se torna mais egocêntrica compulsoriamente, devido à personalíssima realidade íntima de si mesma? Sim, mas ela jamais vai ofender os outros com o ego dela. Ela vai ajudar cada vez mais. É aquilo que eu falei. Ela vai dissolver o próprio ego para ajudar os outros. Então, isso, cosmoeticamente, só pode ajudar a pessoa. Agora, que ela vai conhecer cada vez mais a si mesma, não há dúvida. Pelo seguinte, personalidade. Vamos estudar só isso. Quanto mais evoluída ela seja, mais entendimento de si mesma ela tem. Então, mais personalismo ela é. Ou ela vive, ou ela exemplifica. Agora, é um personalismo, como eu estava falando, diluído. É a mega fraternidade. Então, muda tudo isso aí, o conceito. Agora, o que se passa? Existe aquele princípio. O que é que você quer? Eu perguntava isso no início dos nossos trabalhos, no Instituto, e muita gente respondia errado. Então, eu perguntava assim, o que você quer ser? Um burro super feliz ou um sábio infeliz? Aí o povo fala, todo mundo burro infeliz, burro infeliz. Você está entendendo? Então, vocês vejam, existe esse processo. Então, as pessoas, às vezes, fazem uma abordagem, uma escolha, uma seletividade, uma opção, uma alternativa totalmente furada. Por quê? Não há um raciocínio de cosmovisão. Esse aqui é o raciocínio que nós chamamos da monovisão, no caso totalmente patológica. Então, é amaurótica. Eles são ceguetas. Eles não enxergam bem. Sim. Sábio e infeliz, eu estava pensando aqui, é um oximóron, porque se é sábio, não pode ser infeliz, não é? Entende? Só isso. Mas agora, eu perguntava de modo geral. E você há de ver, era um coro. E se eu ia dar, já de vez em quando eu recebi alguma vaia, se eu ia mostrar o que era, eles achavam ruim. Então as pessoas querem viver o momento. Isso é que é o hedonismo, né? Você sabe. Isso aí é o princípio hedonístico. É o pão e circo que o povo quer. O samba
escola de samba e futebol. Agora tem outra coisa temporariamente aí, né, até uns dias atrás, que é a Olimpiada. Então são as piadas da própria vida. Não seria o serenão o egocentro compulsório maior do exercício do seu anonimato? Sim, mas não tem mais egocentrismo. A hora que ele se esconde é para ajudar as pessoas, para não humilhar nem eu, nem você, por exemplo. Com toda a sabedoria e o jeitão dele. Então ele vem devagar. Porque senão, você sabe, um sol muito grande pode cegar aquela pessoa que não está muito boa da retina. Né? Então o processo todo nosso é de retina. A sua retina está bem focada ou ela está deslocada? Como é que é isso? Existe até aquele negócio, vocês sabem que no olho tem o ponto cego, né? É o ponto secum. É o ponto cego. Então vamos ver. É muita gente que não saiu do ponto cego. O negócio é sair. A gente está fazendo uma força danada. Mas ó, é duro. Ó. Eu mesmo uso óculos, ó, desde os 13 anos. Faz 65 anos que eu uso óculos. Eu posso ler sem nada. Aqui, ó. Gostaria que falasse um pouco mais sobre as autorreciclagens, a saída das interpesões grupo-kármicas em fatologia na 6ª e na 7ª linha. Isso aqui é a nossa amiga, me ajuda muito que está perguntando. Então vamos ver, fatologia. Vamos ver a situação. 6ª e 7ª. Ela quer saber, então, sobre as autorreciclagens. Sobre certo aspecto, nós já tocamos no assunto aqui antes, né? Que eu falo aqui, ó, a saída das interpesões do grupo karma, as autocuroterapias, as autorreciclagens, a autoevoluciologia inevitável. Então, veja, são a saída das interpesões, tudo isso, nós já tocamos no assunto aqui antes, das interpesões. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a saída toda é a gente reconhecer a tríade da erronia. Se a pessoa chegar nisso, vai tudo bem. Eu quero lembrar para todos esses que estão perguntando aqui sobre o assunto, para ver esse verbete nosso da tríade da erronia. Como é que é a tríade da erronia? Quem é que lembra aí? Erro, engano, omissão. São coisas diferentes. Mas todos eles criam problema para a gente. Agora, desses problemas todos aí, o que tem mais atenuante é engano. Que a pessoa interpretou mal, é o do meio. Agora, o que é que faz mais mal? É o erro autoconsciente. Então, esse aqui é o pior. A omissão, por exemplo, às vezes, ela pode ser maior que um erro. Mas não necessariamente. Depende do caso de cada um. Depende, que em geral, não é bem isso, né? Agora, quem é que está com? Pode falar, João. Só uma relação aí indireta, que o Maslow colocou a questão na pirâmide das necessidades, né? Embaixo tem necessidades básicas. Tem relação com o egocentrismo também, né? Tem. Agora, uma questão que está pensando aqui, esse tema tem muito a ver com o pesquisador independente. Se ele não entender isso aí, ele não consegue ser pesquisador independente. Porque ele fica sempre e outra coisa, as pessoas também têm dificuldade de entender o pesquisador independente, porque elas não pensam sobre isso. Mas por quê? Porque ele nega isso aí? Por que ele não chega, então, no pesquisador? A maioria porque não quer estudar o egocentrismo, ou o egoísmo, ou o egão, ou o ego, do jeito que deve ser. Não se aprofunda no assunto. Não quer enfrentar aquilo ali. Outra coisa, não, a pessoa tem pruridos. Ela começa a se coçar quando fala em ego. Ela tá, vocês sabem disso. Porque as pessoas falam o seguinte, eu não estudo conscienciograma porque é uma coisa muito egocêntrica. Gente, eu vou falar uma coisa mais séria. Falar um negócio mais sério. Tem gente que vai à consciência terapia, vai lá 1 ou 2 vezes, não fala nada com ninguém. Depois vai lá embaixo e fala comigo. Valdo, eu não vou voltar mais à consciência terapia. E arranja as desculpas mais esfarrapadas para mim, mas não falou nada na consciência terapia. Como eu conheço a pessoa e sei de certas coisas, já tinha falado com ela, coisa que lá na consciência terapia eu vou falar, fica sem jeito, né? Então ela vem falar. Aí a pessoa vira para mim, ela às vezes não mora em Foz, então ela vem e fala assim, olha, eu vou sair, porque vou dizer para eles, que tem uma coisa lá na família que eu tenho que voltar, que não dá, vai ficar para outra vez. Aí eu falo assim, olha, você está fugindo da raia, está cuspindo para cima, está mordendo na língua e está dando rasteira no ventre. Para onde você vai desse jeito?
Se você vai para sua casa, muito bem. Você tem dinheiro para passagem, tudo? Senão a gente te ajuda. Vai, e quando você estiver melhor, se aparece. Mas venha para se enfrentar. A consciência terapia não tem culpa, a conscienciologia não tem culpa, o CAEC não tem culpa, a holociclo não tem culpa, nem eu não tenho culpa. A culpa é sua. Agora, ó, vai para sua casa, se eu tivesse um espelho, ia dar para você, para toda hora você olhar. Você quer ver o culpado? É só você olhar no espelho. Na mesma hora você vai ver quem é. Entende? Eu já falei isso várias vezes. Agora, tem uma temporada, lá no Rio, que eu arranjei uns espelhinhos e dei para as pessoas. Vocês sabiam dessa? Foi quando eu comecei a fazer também aquela declaração oficial com testemunha. A partir desse dia, nesse lugar, etc., nunca mais eu faço isso, isso, isso. Agora, ó, põe aí, eu quero ver se a sua assinatura é real. Quero ver, me dê um documento, deixa eu ver a sua assinatura. Então, olha, então assina igual, pronto. Agora vamos ver, põe o local, a data. Agora, testemunhas. Eu fiz isso com várias pessoas, o negócio deu certo. Tem alguns que estão trabalhando conosco, até hoje. Você está entendendo? Hoje eu já não levo a coisa tão a ferro e fogo, porque a coisa está mais diluída, já tem muito curso que as pessoas já estão fazendo, que já suaviza, né? Mas às vezes, eu não sei se é o caso de eu trazer o espelho. De vez em quando a pessoa pergunta, tá aqui, mas ia te dar, olha ele aqui. Ó. Mas olha, fala, o que é? Quem é? É você? É ela? Posso perguntar? Aqui na página 90, na interdisciplinologia, tem a egologia e a egocarmologia. Você Sim. pode definir esses dois estudos, o limite A de cada um? egologia é o estudo puro do ego em si, sobre todas as nuances e todas as instâncias que dizem respeito à consciência, ao ego. Tá certo? Agora, a egocarmologia é a hora que o ego vai funcionar em relação com o cosmos e principalmente com as companhias evolutivas. É aquilo que eu chamo os compassageiros e compassageiras evolutivas. Esse é o egocarmologia. Por quê? Vai estudar tudo, que é o início do princípio do começo para partir para o grupo carmologia. A grupo carmologia. Agora, depois tem a policarmologia. Tudo isso é o holocarma da pessoa. Entende? Então há uma diferença básica nisso aí. Agora, a egologia, o estudo da consciência em si. Esquece o resto, só ela. Então, veja como é que ela é intraconsciencialmente. A egologia é que estuda lá no fundo a recim. Já a egocarmologia é que estuda lá no fundo a ressex. Isso aí eu acho que clareia bem a cabeça. Não é? Sim. Tem uma lógica danada. Sim. Então, veja, a gente tem que sempre que analisar as palavras, não tem jeito. A semântica, às vezes, ela pode embaraçar mais do que clarear. Então, a gente precisa... Por isso que é que eu traduzo tudo, explico tudo, dou, abato pensalidade positiva dos sinônimos e tudo mais, e substantivo. É o jeito. Agora, egologia seria uma faceta da conscienciologia ou seria sinônimo da conscienciologia? Não, ela pode ser sinônimo se você analisar a consciência em si, só ela. Por exemplo, você vai analisar a intraconscienciologia, seria a egologia. Mas seria a intraconscienciologia. Mas dentro da egologia. Agora, você está vendo como é que tem que repartir tudo? E outra coisa, eu estou só começando, viu? Tem muito mais coisa nisso. Precisa de levar o micrófono nessa história. Quem é aqui? Ele tá faltando. Aqui, ó. Passa esse lá para, por favor. Tá. Fala nos dois. Não. Um numa mão, outro no outro. Sabe talvez. No Triparada Dura, é Eu aquele vou negócio dos representar. políticos da televisão. São 50. E Tudo aí. curioso que o senhor falou. Fala nos dois. Talvez minha pergunta tenha a ver com dois. Quando o senhor relatou dessa pessoa, ou pessoas que conversaram com o senhor lá no holociclo, e olha, fulano, você vai sair da consciencioterapia por isso, por isso. No caso, e o senhor informando a ela, tem uma preponderância maior, ela estaria mais erro autoconsciente, uma omissão, ela se retirar da consciencioterapia, tem uma pitada maior do erro, um pouco de... Não, a coisa mais séria é a realidade da pessoa, né? Mas dentro da tríade... Aqui, ó, é aquele negócio da pessoa que pede a mensagem. Ele já pede a mensagem já induzindo a resposta.
Então ele quer ir à consciência terapia para todo mundo estar de acordo com aquilo que ele pensa. Então a primeira coisa que uma pessoa faz é a seguinte: se ele é doente mental, tem que chegar lá na consciência terapia e eles vão falar para ele: não, você não é doente mental, você é uma pessoa mais sadia do que eu, mais perfeita do que é isso que todo mundo quer. E não é assim. Quanto mais a pessoa é psicopata, mais ela acha que o mundo é psicopata e ela é sadia. Isso é a regra. Então, aí no caso, o processo maior é que, quando a pessoa é assim, ela ainda não encarou a patologia que ela enfrenta, que ela tem, que ela sofre. Isso é a pior coisa que tem. Mas, professor, quando ela chega e informa o senhor: olha, eu estou me retirando da consciencioterapia, quando ela conclui a ação, e o senhor já tendo ilustrado ela, nesse caso, eu fiquei pensando, é uma coisa pequena, mas eu não consegui determinar. É um erro autoconsciente a pessoa sair fora? É uma omissão? Tem uma pitada? É a tria da ironia. Você mas vai, que você queira. Mas agora, não dá para determinar tem um caso pior que esse. Já que você falou, eu vou piorar o seu meio de campo. Mas às vezes tem... Vou embolar seu meio de campo. Tem outro pior. Tem aquela pessoa que chega para mim e diz: eu estou seguindo aqui o que você falou, estou fazendo a consciência terapia, mas veja, o meu primo, sabe, o Anacleto, me telefonou ontem, eu tenho que ir lá. E aí eu viro para ele e falo assim: vem cá, qual é o caso do Anacleto? É dinheiro? A gente manda para ele. Aí a pessoa fica vermelha, amarela, roxa, pálida. Está entendendo? Que fica sem saída. Esse não falar nada. Quer dizer, ele está numa condição tão precária que ele já arranjou uma saída e já me envolveu com a saída dele, quer me tapear com aquilo. Aí eu viro para ele e falo assim: não nasci ontem. Eu não nasci de barba. Isso cresceu através das décadas. Daria... Agora, esse é pior. Agora, quase sempre esse é com homem. E o outro que eu falei é mulher. E daria... Isso é do gênero que eu estou falando. Professor, então tem uma... São dezenas de casos que eu já ouvi. E olha, estou preparado para os próximos, nesse ano, ano que vem, que vão acontecer. Porque são essas pessoas que falam assim: é bom você ir à consciência terapia e seguir aquilo que eles pedirem. Se eles acharem que tem que fazer uma série de sessões com você, você siga. Senão, não vai. Quase sempre quando eu falo isso, porque às vezes a pessoa está precisando mesmo. Eu não estou querendo que ela vá lá só para conhecer o que é consciência terapia. Isso é tolice. O negócio é que era preciso. Dá para identificar, então, com uma maior frequência, seria um erro autoconsciente. A pessoa... É difícil de... Pois a pessoa não, mas eu fiquei na dúvida se era uma omissão... ser analisada. Tá. Ela não quer análise. Tá. Ela não quer reconhecer a realidade dela. Entende? Agora, veja. É difícil. Tem uma pessoa que, no ano passado, eu falei umas verdades para ela sobre consciência terapia. Eu falei assim: olha, não adianta nada você tirar seu corpo fora. Você já está estigmatizado que você foi à consciência terapia. Para você isso é um estigma. E é uma bobagem, não é. A primeira coisa que eu falo é que todo mundo deve ir à consciência terapia. Todo mundo deve ser evoluciente. Não é só os médicos que trabalham lá, não. É todo mundo. Isso é muito importante para a pessoa aferir as suas condições no momento evolutivo. Agora, no seu caso, você está estigmatizado, porque você foi lá, todo mundo já está sabendo que você foi. Como é que você fica? Ah, mas isso aí ferve a cabeça da pessoa, o orgulho dela. Vaidade, orgulho. Tá. Eu teve uma pessoa que eu tive que falar isso bem claro. É lógico, homem, né? Tá. Homem é líder de tudo quanto é jeito, sei lá o que ele não fez. É daqueles que, às vezes, né, vem na ponta da língua para a gente perguntar, mas eu não pergunto. Senão eu pergunto: em qual século foi, no século XIX ou XVIII, que você ainda era mega assediador na baratosfera? Mas eu não pergunto. Não. Eu chego perto só. É uma pergunta quase compulsória, mas... Entende? Mas isso, gente, é a nossa vida. Enfim, não é à toa que o Balzac escreveu A Comédia Humana. Na realidade, seria uma tragicomédia, o nome mais certo, né? Seria tragicomédia humana, né? Não é comédia só. Porque na hora que você está colocando só a comédia, parece que você está rindo de todo mundo. Isso eu falei com ele. Eu disse para ele, depois que ele dessomou. Agora, ó,
Poderia correlacionar ostracismo em retrovidas, automimeses e egocentrismo compulsório? Olha aqui. Ostracismo em retrovidas. Presta atenção. Automimese e egocentrismo compulsório. Aqui nós fomos longe, hein, nessa situação. Agora, o egocentrismo compulsório. O ostracismo, por exemplo, se uma pessoa ela entrou no ostracismo, a culpa de quem é? Dela. As automimeses, se uma pessoa tem automimese, a gente tem que perguntar para ela, as automimeses são positivas ou são dispensáveis, negativas? Como é que são? Você está repetindo ou é uma coisa nova? Então, tudo isso tem que ser comparado com o egocentrismo compulsório que nós estamos falando aqui. Mas esse aspecto tem que ser levantado a leve. Então, ostracismo, na maioria dos casos, é um fruto da ingerência ou da má administração da própria vida por parte da pessoa. A primeira coisa que tem no ostracismo é quando uma pessoa que queria muita fama e que perdeu a fama. É o que acontece com os popstars, esse povo todo. E tem aquelas pessoas que se excluem totalmente, tipo Greta Garbo, aquele negócio todo, que não dá entrevista, que não aparece nada. E tem os psicóticos mesmo, que são grandes popstars. Nós temos um que está aparecendo agora, vai aí no Brasil, vai dar mais um show. Que outra coisa, que ele reclama da luz, que ele reclama das pessoas, que reclama disso, vocês sabem quem. Esse não precisa de falar que todo mundo sabe que é internacional. Então veja, lá em Hollywood eu vi. A coisa mais engraçada que tem, aparece aquela starlet, que não é das mais bonitinhas, nem boazudinhas. No entanto, ela já tem toda a pinta de, vamos dizer assim, a maior popstar, a maior deusa e diva que já existiu. Então, eles viravam para mim e perguntavam, o que você acha dela? Eu falei assim, essa não pega. Pode tirar, não adianta nada que ela não vai. Que ela já começou abortando o processo dela. Então, veja, é uma starlet que acha que já é a Maria Callas. Então, ela já pode chegar, se impor. E outra coisa, ela já quer ter um camarim, e o camarim dela é enorme, com tudo quanto é coisa que ela não usa, mas é preciso de ter. 1000 coisas no camarim, de beleza, de etc. Tal. Isso tudo eu vi lá. A coisa toda tem. Então, por exemplo, a hora que eu vi que a série do Monk é apresentada pelo Universo, eu falei assim, isso aí é minha casa, eu conheci bem o Universo. Está tudo certo, porque lá só tinha um monte de Monk lá. Então, a macacada é a mesma. Tudo é um processo de Monk, é macaco. Na história, até o certo tanto, a macacada é a mesma, você está entendendo? Os símios, tudo é um processo simiesco. Agora, continua. Para ajudar a compreender a característica do portenho, é bom conhecer o processo de imigração acontecido no final do século XIX. População de Buenos Aires em 1869, 180 mil. População de Buenos Aires em 1914, 1.500.000. 2 em cada 3 habitantes em 1895 era estrangeiro. A imigração aproximada naquela época foi 50% da Itália, 40% da Espanha, 10% do resto dos países da Europa, Inglaterra, França, Portugal, Alemanha, Polônia e Rússia. Qual a sua reflexão do seguinte dado? Primeira coisa, eu falei aqui sobre os italianos e sobre a Inglaterra. Por que os 10% da Inglaterra eu dou tanto valor? A briga que houve por causa da ilha que está lá perto. Então, esses 10% aqui, na estatística, pode ser até correto. Mas, do ponto de vista social, são muito mais sérios do que isso. E outra coisa, tem muita gente de influência lá. E outra coisa muito séria, a Alemanha. A Alemanha foi o Perón que trouxe os nazistas todos para a Alemanha, logo depois da guerra e durante a guerra. E trouxe com todo o dinheiro que eles roubaram dos judeus. E hoje em dia o povo todo sabe disso. Tanto os alemães que estão lá, quanto os judeus que vivem também na Argentina. De modo que nós temos que pensar. Agora, 50% é da Itália, 40% da Espanha. A Espanha não conta porque é o processo da colônia, né? A Argentina é colônia espanhola, até um certo ponto. Mas o processo, o primeiro, logo depois, é a Inglaterra, que ele colocou aqui, o país da Europa. Então, está certo, dentro das coordenadas. Agora, está faltando aqui o que aconteceu, por exemplo, em 1950,
A população de Buenos Aires era maior do que isso. E outra coisa séria, a influência da cidade de Buenos Aires é diferente do monte de capitais da América Latina. Em quê? Lá houve um crescimento europeu, ou seja, horizontal. Já outros locais têm um crescimento vertical, que é americano. Por exemplo, o vertical é New York, o horizontal é Londres. Paris também, até um certo ponto. Hoje é que estão começando a virar verticais, estão verticalizando a situação devido à expansão do processo tecnológico, principalmente na engenharia civil, né, de construção, alvenaria e outras coisas mais. A própria Londres mudou demais com todas as coisas que estão construindo lá. Valdo, a Argentina também tem aquele processo que você sempre fala do extermínio, né, dos negros, por exemplo. Pois é, né? Isso aí também influiu. Eu toquei aqui, mas a gente pode tocar aí em favor do nosso amigo que é da Argentina. O caso todo é o seguinte: você sabe muito bem que no Brasil foi o último país a decretar a liberdade e acabar com a escravatura. Mas foi sem briga. Nos Estados Unidos foi na base da briga. Matou todo mundo, um monte de gente, teve a guerra de secessão, tudo por causa disso. O sul escravagista e o norte que queria dominar aquilo tudo e acabar. Então, os brancos contra os colored. Esse que era o nome lá da história. Agora, veja, na Argentina foi pior. Eles acabaram com a escravatura, matando todo mundo. Então, acabou tudo. Por isso que lá ainda tem um processo muito grande. Eu sei porque há algumas décadas tinha companheiro nosso que tocava e era bem colored, bem retinto, bem preto. Então era grande artista e eles passavam aperto. Tinha muita discriminação em Buenos Aires. Isso é na década de 60. Ainda tinha. Agora, você sabe, a Argentina teve um período assim. Eu sei porque eu acompanhei alguns casos lá. Naquela época, por exemplo, que eles queimavam igreja, que tinha aquela coisa toda. Eu vi caso seguinte: o cara estava lá tentando roubar o carro. Eles não iam atrás para prender o carro nem nada, não. Metia a bala, matava o cara na hora. E depois dava qualquer desculpa e ficava por isso mesmo. Isso tudo aconteceu, eu estava lá, eu vi. Entendeu? Agora veja, eu falo assim: a eliminação da escravidão continua. Do mesmo jeito. Então, o grupo de extermínio lá não era de brincar. Depois disso, andou melhorando, uma opção de coisa. Eu falei essas coisas, inclusive, no rádio, na televisão. Né? Professor Valdo, eu queria entender um pouco mais essa relação que você fala do ego na relação com a assistência. Quando o Roberto falou a questão de você dissolver essas características. Ver se está correto a forma como eu pensei. À medida que a gente se estrutura, por exemplo, em termos de princípios cosmoéticos, né? O Código Pessoal de Cosmoética, você vai se fortalecendo mais nisso, mais você tem condições de poder fazer esse movimento, de poder criar essa ponte de fraternidade com o outro. Então, você preserva essas características, vamos dizer, individuais, egóicas, só que você está a serviço de uma coisa maior. É isso? É. Então, você... E outra coisa, se você não tiver preservação do seu ego, você não tem nenhum valor para fazer assistência. Você tem primeiro que conhecer você para você entender o outro. Uhum. Tudo que nós fazemos é um processo especular, ou seja, de espelho, é espelhante. Você se reflete nos outros. Uma pessoa, por exemplo, que ela começa a fazer uma assistência aberta, bem clara, ela está se refletindo nos outros. Então, ela começa a ver todos os defeitos que ela tinha, que ela conservava até há pouco tempo, entendeu? Nas outras pessoas. Então, ela procura amainar aquilo que o outro tem, porque ela já conseguiu superar aquilo. Por isso que eu falo, na questão da interassistencialidade, quem é menos doente ajuda o mais doente. Agora, esse que é menos doente já sabe que ele superou aquela doença que o outro ainda tem. Isso justifica... Isso é o máximo para clarear o aware, a lucidez, a hiperacuidade das pessoas. Por exemplo, você pensa que essas coisas que às vezes eu insisto com certas coisas que soa ali, ó, dureza. Não, minha opinião é essa. Eu defendo seus direitos, você tem o que você quiser, mas eu não mudo. Foi baseado nisso, que eu já passei por isso que eu estou falando. E outra coisa, às vezes ainda estou ainda. Qualquer coisa, tretou, relou, como a gente falava antigamente. Tretou, relou, quer dizer, você escorrega. Se não tiver cuidado, se bobear, volta. É o retorno do Jedi.
Você está entendendo? É um perigo. E é nessa dinâmica, então, que a gente tem na relação com o outro, que você vai, porque você tem muita afinidade com essas pessoas que te procuram na assistência. Sim. Né? Com coisas que você tem ainda. Sempre você tem afinidade com todo mundo. Certo. Agora, o que varia é a intensidade dessa afinidade. A intensidade varia, o percentual. Então, aqui, quando você coloca na definição da condição do egocentrismo produtivo e virtuoso, a gente pode colocar como sendo essa condição de mini peça? O egocentrismo produtivo, qual seria um sinônimo para ele? Altruísmo. Certo. Aí você vai entender tudo. É isso que eu quero dizer. Você está entendendo? Que é a parte básica, né? Séria. Ele tem lá no fundo é um é egoísmo isso. que tem uma polaridade Agora, altruísta. Você não acha que é oportuno a gente falar nesse assunto? Sim. O processo é esse. Agora, ó, eu acho que nós precisamos de tocar. Isso aqui é uma sutileza, mas a gente precisa tocar nisso. Inclusive, o numerador me falou nisso. Ele me falou já há algum tempo sobre isso aqui. Isso aqui afeta todo mundo. Tem um monte de gente na universidade que nunca pensou no egocentrismo compulsório. A tendência das pessoas é não ter o erro lógico. É aquilo que eu falo. Ou é 2, ou é 3, ou é 4. Tudo é definido. Não tem meio termo. Não há 2,5, não há 3,5, não há 4,5. E a vida não é assim. Aí é que entra o processo das nuances que eu vivo falando. É o processo da consciência que vamos dizer, poliédrica. Não é? Eu vivo falando. É uma forma... Essas facetas do poliedro é que a gente tem que chamar atenção na conscienciologia. Quantas ideias já trouxe aqui que você nunca estudou na psicologia? No entanto, eles pegam a psicologia, repetem certas coisas e fica cada besteira. Por exemplo, você quer coisa pior do que o skinnerismo? O cara veio perguntar para mim, mas o que é esse negócio de skinnerismo? É o cara que fica na esquina e não dobra. É o Skinner, você está entendendo? Do processo do pragmatismo absoluto, da conduta. Entende? É burros, mas é burros com 2 R's, U e S no fim. Então não é um burro comum. Ele é daqueles caras que já tiraram o primeiro prêmio na exposição da agropecuária. E Uberaba era isso. O cara recebeu, pelo menos, menção honrosa. A menção honrosa vem uma rodela enorme, assim, de uma rosa em cima da pessoa e coloca em cima da vaca. Não, ela não tirou o primeiro prêmio, é menção honrosa. Tá lá. Não, ele é ó concurso. Sim. Eu queria entender, assim, qual é o limite para percepção, autopercepção de que a pessoa está extrapolando o egocentrismo compulsório partindo para um egocentrismo patológico? Na hora que ela não tem mais mãos a medir para assistir os outros. Não tem mais mãos a medir para assistir os outros. É tanta gente que recorre a ela que ela não dá conta. Ela começa a praticar TENETS, a gaveta enche em dias, fica cheia. Isso mostra que ela está saindo disso. Porque ninguém vai procurar uma pessoa que seja egoísta demais. Por exemplo, você não vai pedir um dinheirinho emprestado, dar uma facada numa pessoa dessa. Facada que eu estou falando, facada econômica. Não vai dar uma facada econômica numa pessoa dessa. Você está entendendo? De modo algum. Então, você está procurando, é porque a pessoa está começando a sair disso. Tem lógica? Tem. Então, o problema é esse. Vê quantos te procuraram na semana passada. O caminho é esse. Você já está começando a sair. Agora, posso fazer uma segunda? A melhor coisa que tem na evolução é a hora que você não procura. Você é procurado. E outra coisa, sem fama, sem Paulo Coelhismo. Sabe o que é o chave de Paulo Coelhismo? Sem promoção jesuína, quer dizer, de Jesus Cristo, daquele negócio. Sem promoção de Paulo Coelho, sem nada. A coisa espontânea, a coisa vem. Então, veja, isso é a cosmovisão de um processo seríssimo. Como é que chama esse processo que nós falamos? Tem um processo. O que você acha, Kátia?
um processo que tem atrás disso. Não, como é que eu faço? Falo. O que a pessoa deve ser? Mas não é isso, é outra, uma condição. Como é que é? Verbaciologia. Se a verbaciologia vem, ela se instala com o passar do tempo, sabe? Ela fica. Tá bom. Agora, por exemplo, quem é que usa mais a verbaciologia? O serenão. O serenão não fala nem o que ele fez, nem o que ele vai fazer, e nem nada. Ele só ajuda, em silêncio. Então o povo pensa, não, aconteceu isso. Mas, não, isso é da natureza. Atrás dessa natureza tem um serenão. Entende? É igualzinho aquele cara do ponto. O cara está lá, esqueceu a deixa que ele tem que falar, e aí Júlio César entrou e falou. E aí vem o ponto e fala. E aí ele disse, eu sou o imperador. Então o cara fala, eu sou o imperador, etc. Então veja, esse ponto é o serenão. Ele está sempre no ponto, atrás dos bastidores. E as pessoas pensam que aquilo é a natureza. Coitado do serenão. É a natureza. Um dos apelidos que o cara falou lá no Rio, é assim, o serenão, do jeito que você fala, poderia ser o sinônimo dele, seria natureza, porque muita gente interpreta a natureza como sendo, né? É o serenão. Agora, o que precisamos fazer para combater o nosso egocentrismo? Olha, seria bom você pegar uma biblioteca que a gente já tem, mais ou menos uns 15 livros sobre conscienciologia, que tudo é baseado nisso. Por aí não tem jeito, é só seguir. Agora, examina dentro dos nossos manuais. Por exemplo, Manual da TENEP, isso é uma boa, se você não conhece. Agora, se não conhece nada, seria bom, que eu não sei se você conhece, Nossa Evolução. Pega o Nossa Evolução e estuda, e depois vem aqui para debater conosco. E outra coisa, estude o livro criticando. Por que a CCCI tem se dedicado tanto no entendimento da obra de Balzac? O senhor pode falar qual a relação do Balzac com a conscienciologia hoje? Olha, até um certo ponto, é para mexer com esses jovens, igual a você, que fica com um cotoveloma enorme, porque ainda não escreveu os livros que o Balzac escreveu. É um amigo meu que eu estou falando aqui. Mas não, eu estou falando para um amigo meu aqui. Ele ainda não escreveu livro nenhum, eu estou esperando o seu livro. Olha, leia algum dos livros do Balzac, que você vai se inspirar para fazer a sua obra-prima. Ô, Valdo, convidar ele para o curso. Convidar ele para o curso seria agora. Bom você vir para o curso. Vem aí, ó, e vem com todo o seu arsenal, não é? Não, arsenal, você entendendo? Todos os seus canhões, bombas atômicas contra o Balzac. Não, e bater de frente com o Osmar, né, que vai estar aí. Não, e comigo, né? E com você. Eu também estarei lá. Que é isso? Eu quero saber o que você faz. Preciso defender algumas coisas. Preciso defender, principalmente, o nosso amigo Osmar. Né? E outra coisa, eu quero lembrar, hein? Estão falando do Osmar. Não é Osmar Contato, não. Presta bem. Esse é o bom contato. Dia 19, 20 e 21 de setembro o curso. Heterocrítica 2. Olha, prepare-se então para ver que nós queremos te esperar aqui, companheiro. Você é fora de série, eu te conheço. Já há muitos anos. E outra coisa, você está entrando na adultidade agora, você não é mais jovem daquele jeito. Tem que enfrentar isso aí agora com calma. Como é que fica? Mas olha, pode falar. Professor, aqui na fatologia, quarta linha, a dissecção do subjetivismo pessoal. Isso tem relação com você... A dissecção. Não é dissensão, não. É dissecção. Não, dissecção. Secar é uma coisa, dissensão é outra. Não, certo. Isso tem a ver com você ir eliminando as influências da escala de observação da consciência? Através de exaustividade? Você começar a diminuir o seu subjetivismo egóico, caminhando para uma intraconsciencialidade autoconsciente. Vê se me entende. Está claro? Intraconsciencialidade autoconsciente é diferente do subjetivismo egóico. Uma pessoa que é muito egocêntrica, ela tem um subjetivismo imenso e falta objetividade na vida dela. Não é assim? Não, e o imaginário, como é que fica?
Gente, eu acho que agora eu tenho que parar por aqui. Hoje nós atendemos 16 perguntas aí de fora. Tá certo? Eu quero dizer que no domingo é o paradoxo da unidade. E que hoje nós temos 15 verbetes para serem escolhidos aí. Tá bom? Pessoal, hoje nós temos 4 recados. Primeiro o Marcelo Pasculin, depois o Loche, a Jussara e a Rose. Vamos começar então? Nível desenvolvimental, princípio coloquial, técnica da cesta, rollback conscienciológico, antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, complemento da descrenciologia, desintermediação, interesse transempresarial, legislogia, minimorexis, presumibilidade, refinamento formal. Só eu gostaria de dar um aviso. Quem no ano que vem, 2009, deseja passar uma semana aqui em Foz do Iguaçu para ampliar e aprofundar a sua pesquisa na sua intraconsciencialidade, no laboratório radical da heurística, o Serenário, pode já efetuar a sua inscrição antecipada com a Sinvex. A Sinvex estará construindo no campus de Invexologia o laboratório radical da heurística, o Serenário. Pode entrar em contato com a gente, o pagamento à vista ou parcelado, ok? Essas inscrições antecipadas servirão para a construção do laboratório. Todos os interessados podem entrar em contato com a Sinvex, o valor é R$2.000, ou entrar em contato com o e-mail vendas@asinvexes.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Só lembrando que amanhã, às 18h30, no Shopping Cataratas, nós vamos ter uma palestra introdutória sobre PROEX, para público de primeira vez. É importante aí a participação de todo mundo da comunidade conscienciológica. Então, amanhã, às 18h30, levem pessoas que vocês conhecem que não tiveram ainda um contato direto com a conscienciologia, porque a proposta é que seja numa linguagem bem acessível e para trazer, né, uma visão geral do que vem a ser a conscienciologia a partir do tema de PROEX, propósito de vida. Então, amanhã, às 18h30, no Shopping Cataratas JL. Pessoal, o CIAJUC e a Unicim convidam os tertulianos e os tertuliários para um workshop que vai ter sobre paradireitologia e saúde consciencial. A atividade é gratuita, vai ser no dia 4 de setembro, das 15 às 17 horas, na sala da Unicim, no Discernimento. As inscrições são ciajuc@unicim.org ou agora mesmo aqui comigo. Alguns temas: liberdade pensênica, autocomprometimento, semiologia para jurídica e para direito e para dever. Obrigada. Bom, hoje à noite nós teremos um vídeo debate, então as pessoas que não têm programa ainda para hoje, é aberto, tá? Gratuito, faz parte do módulo de formação de autores, e a gente vai ter, o filme é verídico, a participação especial da equipe da Editares, que vai estar falando um pouquinho sobre produção de livros. Estão todos convidados. Hoje à noite, 19 horas, no auditório da Holoteca. Gente, esqueci o título. Filme é Miss Potter. Tá. Salva pelo gongo. Conscienciológico com 9... Rollback conscienciológico com 9 votos, a tertúlia amanhã. Boa tarde.